Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E Claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital e claro também no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. O programa também está no nosso site, o rdctv.com.br. E os bastidores no nosso Instagram, o @RDCTV Digital. No Twitter, além da instantaneidade das informações, o dia a dia da programação. Virando o jogo desta segunda-feira, mesclado, metade do estúdio, metade de casa. Pois é para a gente tentar também fazer um pouco do isolamento social, eu pretendi fazer um programa meio a meio para a gente saber como que vai ser. No estúdio, eu e Guilherme Paz. Tudo bem, Guilherme Paz? Tudo bem, Diogo, a todo mundo que nos acompanha. Não sei se é uma sorte estar aqui ou azar também, podendo estar em casa com a tecnologia muito bem desenvolvida da RDC TV. Um abraço para você e vamos lá. Eu acho que é sorte, aí nós dois podemos ficar pertinho aqui. E também estão aqui, no nosso telão, os nossos convidados e colegas Jeremias Werneck e Bruno Flores. Tudo bem, meus amigos? Como estão? Boa noite, uma honra vê-los. Boa noite, Diogo. Boa noite para todo mundo. Satisfação voltar a falar com vocês e participar do programa. Que bom que a gente pode estar assim, metade aí, metade aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Que satisfação mais uma vez estar participando aqui do Virando o Jogo. É sempre uma honra. E, claro, a gente vai se adaptando aí a tudo que a situação sempre vai nos pedindo, mas é sempre uma honra estar aqui com vocês. O que a gente não se adapta é que não tem futebol, Não sei se para vocês, Guilherme, Jeremias e Bruno, nessa sequência, vocês estão se adaptando, O fato de não termos futebol e aparentemente nós não teremos, Pelo menos aqui no Campeonato Gaúcho. Começo comigo? Vai lá. Vamos lá. Realmente uma situação muito complexa que estamos vivendo, sem o futebol e sempre com o se voltar, se acontecer, se der, se mudar a bandeira. E a gente está vendo que cada vez está piorando a situação aqui no estado do Rio Grande do Sul, falando especificadamente. E a gente vê essa questão agora do Grêmio, O presidente Romildo falou que poderia até entregar para o Caxias a taça, só que pelo lado do Internacional a situação não é bem essa. O Internacional quer sim a disputa do Campeonato Gaúcho, porque pode ser a única chance de taça do armário no ano. Então a gente vai se adaptando, Diogo. E vou te ser bem sincero, o futebol virtual tomou mais contas dos meus dias em meio à pandemia. Pois é. E aí, Jeremias, tu tá acreditando na volta do futebol no Rio Grande do Sul? Eu já não acredito mais, eu sou bem sincero contigo. Pois é, eu já estava com algumas pessoas e conversando com dirigentes, pessoal de federação, pessoal do Palácio Piratininho. A notícia de que o Grêmio iria treinar em Santa Catarina, o que vai treinar, já não sei mais em que tempo o verbal que coloca isso, meteu uma pressão bem grande, viu, no governador Eduardo Leite. Então, até semana passada, quinta-feira da semana passada, eu tinha a convicção de que o Campeonato Gaúcho não voltava. Em julho, e aí em agosto, voltando, haveria um conflito de datas com o Campeonato Brasileiro. Agora eu já não tenho mais essa convicção de que o Campeonato Gaúcho não volta. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol também está falando, dando um prazo aí de dia 26, de julho. Se voltar dia 26, o conflito de data com o brasileiro vai ser menor, mas vai existir. Está tudo muito definido, Diogo. Agora, no que respeita à política do governo do Estado, o governo do Estado não liberou treinos com bola e com contato quando a bandeira era laranja, E agora está cogitando liberar quando a bandeira é vermelha. Ou seja, a situação geral se agravou e agora o governo está admitindo. Então, assim, o próprio governo, na nota que ele publicou na sexta-feira, ele está dizendo que está caindo em contradição, ou pelo menos os argumentos eles não estão mais sendo só técnicos, Tem um componente político muito forte, e aí está a bronca do Grêmio Internacional.
Mas, especificamente respondendo a tua primeira pergunta sobre o futebol, eu não estou sentindo tanta falta assim do futebol. Sinto falta do dia a dia, no estádio, mas de assistir o futebol, eu não tenho sentido tanta falta não, sincero e honestamente. É que convenhamos também, né, Jeremias, antes do Bruno falar, desculpa, Diogão. Não, claro. Ontem eu assisti Fluminense e Botafogo. Preferia estar lá na minha Netflix da vida do que ver aquele jogo. Pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí. Tem isso aí também. E aí, Bruno, tá com saudade? Tá achando que o futebol vai voltar ou não, hein? Olha, Diogo, assim como o Jeremias, eu sinto falta do dia a dia, né? Sinto falta da rotina, dos colegas que a gente faz e acaba dividindo várias coisas, né? Da rotina, da vivência do CT, do estádio. Acho que o contato para as informações ele é mais importante, mas sinceramente eu não tenho tanta saudade assim de voltar a assistir, sei lá, um CSA e Avaí na segunda-feira. Não era uma coisa que eu fazia muito, né? Mas não é disso que eu sinto falta. Eu sinto falta da rotina do trabalho. Eventualmente o meu trabalho é futebol, então disso eu sinto muita falta, do contato com os colegas, do dia a dia no CT, e especialmente dos jogos, da vibração dos jogos, dessa condição de normalidade. Agora, em relação a achar que o futebol vai voltar, eu também convirjo ao que pensa o Jeremias. Na semana passada eu estava menos otimista com essa volta do Gauchão, e especialmente pelo que disse o secretário de Esporte e Lazer do Estado aqui no Virando o Jogo, sobre a possibilidade de o Gauchão até talvez não acontecer no ano de 2021, porque o calendário vai atropelar o início do próximo ano, mas depois, com a nota que o Jeremias citou há pouco, e aí um dos componentes que eu entendo dessa nota que é o fato de o governo ter publicado uma nota por vontade própria. Ninguém provocou o governo para que ele emitisse um posicionamento sobre o Campeonato Gaúcho. Todos os veículos de imprensa estavam debatendo, né, muito se falava, entrevistas, especialmente com o secretário, que era, né, a figura de autoridade que mais falava sobre isso. Mas assim, tem um componente da espontaneidade do governo do estado em emitir essa nota. Isso já me passa uma sensação de que o governo está começando a ceder a esta pressão, tanto do Grêmio, com a manifestação de sair de Porto Alegre para Criciúma para fazer os seus treinamentos em Santa Catarina, quanto também de dirigentes do Inter, especialmente o João Patrício Hermann, vice-presidente, que deu declarações dizendo, por exemplo, que se ele fosse governador e o Inter ou o Grêmio, um dos clubes, saísse do seu estado para fazer treinamentos, ele, se fosse governador, se sentiria envergonhado. Então, assim, são declarações mais fortes que vêm deste dirigente do Inter, ou que vi, e com esse posicionamento do Grêmio, essa pressão formada, e me parece, assim como o Jeremias disse também, que o governo começa a rever esse critério. Não liberou na bandeira laranja os treinos com contato, né, e vai começar a liberar na vermelha, muito provavelmente, eu já acredito, que entre o fim dessa semana ou o início da próxima, esses treinos vão ser liberados e a dupla não vai precisar sair de Porto Alegre. Eu acredito que isso vai acontecer. Sabe que eu recebi uma informação hoje, não sei se o Jeremias e o Bruno receberam também, o Guilherme que está aqui comigo, de que sexta-feira existe uma possibilidade da troca de bandeira de Porto Alegre, né? A bandeira que é vermelha pode piorar, né? Passando para a bandeira preta, né? E aí as coisas, né, se tornariam ainda mais delicadas no que diz respeito a bloqueios e tudo mais. Em todas essas questões, só para te interromper, hoje é uma das pautas do Cruzando as Conversas, às 10h15 da noite, com o Guilherme Macalossi, porque tem leitos disponíveis no Hospital Belém, e a Prefeitura ainda não está usando o Hospital Belém. E esta questão da utilização do Hospital Belém pode manter em vermelha e não ir para preta. Isso é bom. Mas o que eu queria, né, implementar no debate é que, assim, a gente está no limiar entre o preto e o vermelho das bandeiras, né? E como o Jeremias disse antes, né? Quando a bandeira era laranja, não tinha treino. E agora que o limiar é do ruim para o péssimo, essa coisa, né, começa a se movimentar. O Jeremias, eu sei que cobre bastante o Grêmio, né, para o site UOL, e tem feito o Inter também, claro, pelas circunstâncias, mas eu pergunto mais pelos meandros que ele conhece. Não te pareceu em dado momento também, e aí uma questão mais opinativa e talvez com um pouco de informação, Jeremias, de que
a ideia do Grêmio de sair de Porto Alegre para ir a Santa Catarina foi uma manobra também política para liberar os treinos na capital? Acredito que sim. Eu acredito que sim, sabe? Inicialmente, e o Grêmio articulou isso muito bem, não ficou claro a mim que era isso. Mas depois, ouvindo as pessoas do Grêmio, a ponderação das pessoas do Grêmio diante dos fatos novos que o Palácio Piratini soltou, parece muito claro que foi um mecanismo de pressão do Grêmio, que está surtindo efeito, né? E o que me chama a atenção aí, Diogo, é que a gente viu uma escalada de pressão da dupla Grenal, tanto para cima da prefeitura quanto para cima do governador Eduardo Leite. Mas, na semana passada, não foi uma ação conjunta. O Grêmio decidiu que ia para Santa Catarina e não falou com o Inter, né? O protocolo que o Grêmio e o Inter usam foi montado, mas o Grêmio decidiu ir para Santa Catarina e não falou com o Internacional. Então, assim, tem um jogo político, um componente político muito grande, claro que tem. E eu vou dizer mais, quando o governador disse que era contra a liberação dos treinos e, por consequência, a liberação da volta do Campeonato Gaúcho, alegando aglomeração, eu entendi o argumento dele. Eu entendi. Sincero e honestamente, eu entendi. Porque tem matérias em vários sites apontando uma queda no número de assinantes do pay-per-view, né? Então, não precisa ser nenhum especialista para entender que num prédio onde tem 10 apartamentos, 4, 5 não assinam mais o pay-per-view, esses 4, 5 vão ir, sim, se eles se dão bem, para assistir o jogo, e vai haver uma aglomeração. Eu entendi isso. Só que numa semana dizer isso e na outra soltar uma nota permitindo-se imaginar uma flexibilização de treinos, é total falta de critério. E aí dá razão para quem sempre criticou esse sistema de bandeiras e do distanciamento social. Inclusive nos outros segmentos da economia. Os comerciantes, os donos de mini mercado, os seus comércios fechados e as grandes redes abertas. Enfim, no que tange especificamente ao futebol, me parece que o Grêmio fez uma grande manobra de pressão. Eu não vejo ligação com a disputa do Palácio Piratini em 2022, como algumas pessoas fizeram, né? O presidente Romildo, o presidente do Grêmio, muito provavelmente vai ser candidato a governo do Estado. Eu não vejo essa ligação, mas eu vejo que o Grêmio fez ação ao dizer que ia para Criciúma. Tanto que hoje está assim, tá marcado para o dia 13 a chegada do Grêmio em Criciúma, mas também não está assim, não, nós vamos para Criciúma no dia 13. Assim, aquela coisa, se não liberarem aqui, a gente vai, mas se liberarem, a gente fica. Ou seja, foi pressão, né? Ô Bruno, você está cobrindo o Inter aí, que eu tenho te acompanhado na Rádio Bandeirantes. Tu sentes que o Inter se sentiu um pouco traído nesse momento? Haja vista pela declaração que você mesmo disse aí do vice-presidente do Internacional, o João Patrício Hermann, né, de que se fosse o governador, né, acharia meio estranho o clube sair da capital. Sente que o Inter se sentiu um pouquinho traído de o Grêmio não ter entrado em contato, não ter pedido um parecer ou ter dito assim, vamos juntos, quem sabe, seria ideal? Olha, Diogo, eu não diria que traído, não sei se é exatamente essa a expressão, mas o Inter, em todos os momentos, estava tomando essas decisões junto com o Grêmio. Eu tenho apurado muito mais de Internacional para a Rádio Bandeirantes, mas eu não tenho problema em dizer isso. Seguidamente eu converso com o Jeremias para saber algumas coisas sobre as informações que estão acontecendo, seja de um lado ou seja de outro. E eu formei uma leitura que é a seguinte, Diogo. O Inter, ele tem sido parceiro do Grêmio. As articulações, elas partem especialmente da figura do presidente Romildo, que tem um histórico político muito maior em todos, se nós pegarmos os dirigentes de todos os conselhos aí de Grêmio e de Inter, quem tem o maior histórico é o presidente Romildo, que já foi prefeito da cidade de Osório em pelo menos 3 oportunidades, enfim, e já foi presidente do PDT e todas essas outras funções que ele acabou exercendo. Então me parece que o Inter sempre foi muito parceiro do Grêmio, sempre acompanhando esse passo. E o Grêmio, naturalmente, dando um passo à frente e chamando o Inter. Nesse momento, isso não foi feito pelo Grêmio. O Grêmio deu esse passo e não chamou o Inter.
Então eu não diria que o Inter se sentiu traído nesse momento, mas ficou sozinho na situação. Tanto é que o Inter nos primeiros momentos dizia: olha, não tem nenhuma chance de sairmos de Porto Alegre, de deixarmos a capital, a gente acredita que não vai haver um prejuízo técnico se continuar só treinando, e coisas mais ou menos nesse sentido. Com o passar dos dias e também com o mecanismo de pressão da atitude do Grêmio, o Inter começou a adotar um posicionamento parecido. Olha, a gente está fazendo alguns levantamentos, a gente conversava com os dirigentes do Inter e todos eles diziam: pois é, não dá para descartar a ideia, a gente está analisando o cenário, vamos ver o que diz o governo do estado, o que diz a prefeitura. E assim o Inter foi mapeando esse cenário. Hoje, o Inter já tem uma data definida. Se nada acontecer até o dia 15, que seria mais ou menos ali 15, 20 dias antes do início do Campeonato Brasileiro, o Inter já diz que vai sair de Porto Alegre. Ou então no dia 10, tem dirigente do Inter que acredita que nessa semana, por exemplo, já possa haver essa flexibilização dos treinos com contato. Não sei se traído, Diogo, mas o Inter que estava caminhando junto, pelo menos naquele momento, ficou um pouco para trás. E agora já começa a adotar e já tem um discurso desenhado bastante parecido com o do Grêmio. E a tua visão, hein, Guilherme Paz? Haja vista que estamos aqui, né, no distanciamento ideal, né? Me parece que Grêmio e Internacional criaram um distanciamento de competitividade, né, na busca pelo futebol. Eu acredito muito nessa questão política envolvendo as duas equipes, mediante uma pressão sim no governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite colocou seus 11 indicadores para colocar as bandeiras, né? Laranja, amarela, vermelha e preta aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ok, desde o começo ele começou a defender as teses, qualquer leigo poderia pegar os dados que tem no sistema de informação do estado, fazer as contas e já imaginar que bandeira estará Porto Alegre, e é isso que está acontecendo. Todo mundo já imagina que na sexta-feira, no novo modelo de distanciamento adotado, estaremos na bandeira preta por conta dos casos da Covid e ocupação de leitos de UTI. Mas eu acredito muito numa pressão política do Grêmio. Eu venho fazendo até apostas internas com colegas que o Grêmio não vai sair aqui do estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, na próxima sexta-feira, vai sim liberar os treinamentos com bola em treinamentos coletivos das equipes do estado. Não apenas da dupla Grenal, lembrando que também São José está prejudicado com esta atitude. Bandeira preta, ele vai ter que liberar. Ele já perdeu, só nessa pandemia, vários investimentos privados, perdeu o Mercado Livre, onde ele se embananou. O Mercado Livre, ele soltou uma nota oficial, disse que não, as negociações estavam em andamento e tudo mais. Deu meia hora, o Mercado Livre soltou a nota oficial falando que não, estava indo para Santa Catarina. O governador Eduardo Leite, politicamente, já pensando também em uma futura reeleição, que é o que se diz, ele não pode perder para Santa Catarina a Mercado Livre e também não pode perder a dupla Grenal. Algo de diferente ele tem que fazer. Nem que ele coloque no seu protocolo na sexta-feira, Grêmio Internacional querem treinar com bola, São José querem treinar com bola, ok. Todo mundo trancado no hotel, é hotel, campo, campo, hotel. Aí, ok, todo mundo pode treinar com bola. Se os jogadores estiverem em suas residências, treinamento físico continua. É uma pressão que existiu na semana passada, está existindo hoje e, querendo ou não, a gente falando aqui, é uma pressão que o governador também recebe. Ele tem que liberar na sexta-feira o treinamento com bola, mas por uma questão de atitude moral, já que ele perdeu muitos investimentos e não pode perder a dupla Grenal para Santa Catarina. Eu não sei, Bruno, não sei se isso vai ser uma bola nas costas para ti, eu nem quero fazer isso, mas eu lembro de ter visto hoje, né, uma entrevista do fiscal de vigilância, né, de Criciúma na Rádio Bandeirantes. Eu não cheguei a ouvir, né, eu cheguei a pegar alguns trechos, né, em redes sociais e tudo mais, né, mas confirmei sim que ele deu essa entrevista, né, Samuel Bucco, se não me falha a memória. Ele chegou a dizer que Criciúma vive um momento delicado, né, que talvez não fosse bom receber o Grêmio nesse momento, né, o que é bastante estranho, já vista que o Jeremias disse, né, que o Grêmio prevê uma possibilidade do dia 13, né, mas talvez nem o Grêmio mesmo tivesse previsto que o Criciúma tivesse uma situação tão complicada, né. Isso, Samuel Bucco, fiscal da Vigilância Sanitária de Criciúma, ele nessa entrevista, Diogo, e amigos do Virando o Jogo, ele dá algumas frases bem importantes. Por exemplo,
ele diz que o Grêmio tem que reavaliar o planejamento de sair de Porto Alegre para Criciúma, porque a cidade de Santa Catarina, a cidade de Criciúma, no caso, está com um crescimento exponencial de casos da última semana para esta. Ou seja, nos últimos dias, os casos, especialmente casos positivos de Covid, não necessariamente as mortes, mas os casos de infecção cresceram em números lá em Criciúma. E segundo ele, isso teria de ser levado em consideração de uma forma muito relevante pela equipe do Grêmio para fazer esse deslocamento de Porto Alegre para Criciúma. Ele acredita ainda que nos próximos dias deve haver uma onda de restrições em Criciúma. Hoje, por exemplo, os treinos coletivos estão liberados, mas ele não garantiu que nos próximos dias continuem liberados. Então, o olhar atento que o Samuel Buco, fiscal da Vigilância Sanitária lá de Criciúma, pede ao Grêmio é justamente a isso. Porque Criciúma está tendo aumento do número de casos da Covid-19 e isso poderia afetar justamente esse planejamento do Grêmio, de sair de um lugar onde a situação é mais complicada para uma cidade que teria, entre aspas, maior liberdade, mas que, a princípio, parece que pode não ser exatamente esse cenário que o Grêmio encontre se lá chegar no dia 13. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre as novas datas do Campeonato Brasileiro, né? Estamos com o Guilherme Paz, Jeremias Werneck e Bruno Flores aqui no Virando o Jogo. Mas vocês conhecem a Claro? Navegue no 4.5G da Claro. Até 10 vezes mais rápido. É isso mesmo. 4.5G da Claro em até 10 vezes mais rápido. Aproveite o Claro Pós com 20 GB de internet. São 8 GB para você navegar como quiser, mais 8 GB para você curtir filmes e séries e você ainda ganha mais 4 GB de bônus na portabilidade. É muita internet. Tudo isso está na sua tela, por apenas R$ 119,99 por mês. Eu vou repetir, é tudo isso por R$ 119,99 por mês. Contrate sem sair de casa. Acesse claro.com.br/pós ou ligue para o telefone 0800 720 1234. É isso mesmo, 0800 720 1234. Confira, deixe o sol da Claro entrar. Claro. Vamos ao recado da Claro e do Banrisul e a gente volta com Virando o Jogo. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. No Banrisul Digital, você acessa os principais serviços para gerenciar a sua conta. Se precisar atendimento presencial, não esqueça. Primeiro ligue para a sua agência e marque um horário. Mas não esqueça que pelo Banrisul Digital você administra a sua conta de onde estiver. Banrisul, compre com mais segurança usando o cartão de crédito virtual. 9 de agosto, parece para vocês uma data aceitável para a volta do futebol nesse momento, Jeremias Werneck? Não me parece não, Diogo. Sinceramente. A gente tem várias pandemias dentro de uma pandemia no Brasil, né? Santa Catarina não é só Criciúma, Tubarão também está uma situação muito difícil, inclusive existe a possibilidade de lockdown em Tubarão na próxima semana. Aqui no Rio Grande do Sul os números eles pioram a cada dia, também pelo avanço do inverno e de um problema crônico de doenças respiratórias. Não me parece viável, mas enfim, já está marcado e o presidente da CBF reiterou que vai ser 9 de agosto. Eu fico muito curioso para saber onde é que os times vão jogar, né? Se Porto Alegre realmente entrar na bandeira preta, que já era para ter entrado na semana passada, pelo menos era a especulação da semana passada, né? Queria entrar na bandeira preta, não entrou. Pode ser que venha entrar nessa semana, como o Guilherme já disse aí 2 ou 3 vezes. Se Porto Alegre entrar, vai ficar pelo menos 2, 3 semanas nesse quadro, pelo clima, pela projeção,
pelos critérios do sistema. Então, se ficar assim, como é que vai receber no dia 9 jogos aqui com portões fechados? Como é que Belo Horizonte vai receber? Vão jogar todos os jogos em São Paulo, no Rio? Me parece errado. E eu entendo, não estou dizendo que o futebol é só entretenimento, não estou dizendo isso, mas me parece que houve uma falta de liderança, de participação da CBF esses 4 meses. E agora, às vésperas de um prazo final, a CBF chega e diz, não, nós vamos jogar e deu. Não pode ser assim. Pode ser assim. Não pode ser uma falta de critério, um desafio durante os 3 meses, uma pandemia, e chega em agosto, não, nós vamos jogar e tal. Onde é que vai se jogar? Em que condições? Sabe? Me parece muito descabido, assim, sabe? Me parece muito forçado. Repito, eu entendo que o futebol não é só entretenimento, o futebol tem quase 1% do PIB, o futebol gera emprego direto e indireto. Nós estamos aqui falando de futebol por causa do futebol. Só que não adianta a gente voltar ao futebol à força. Né? É preciso haver um plano. Eu não vi esse plano. Sabe? Começando degrau a degrau. Eu estou vendo agora a coisa começar de forma... São Paulo, desde o dia 1º está liberado treino, os times paulistas estão meio assim também, e aqui a gente sequer está treinando. Né? A gente agora, hoje é dia 6, essa semana vai voltar um mês para voltar a jogar. Será que Grêmio Internacional vão estar prontos para jogar contra o Flamengo, contra o Fluminense? No que diz respeito às questões técnicas? Eu não tenho dúvida de que não estarão em condições. Mas vão ter que jogar, né? Pois é. Olha algumas perguntas que chegam aqui no nosso Facebook. O Mário Sosnovski, né, ele manda assim, boa noite, Diogo Rossi e demais companheiros da mesa. Acho que o gauchão já era. Pense no próximo ano e com menos clubes. Né? Rogério Amaral, que não está conosco, né? Boa recuperação para o nosso Rogério Amaral. A Globo já disse que não devolve o dinheiro dos assinantes do Campeonato Carioca. E aqui, se não tiver gauchão, não vai devolver também, né? Porque se não devolveu lá, não vai devolver também, mas vamos colocar em debate isso. Chegando em setembro, tudo ficará bem. Inicia a campanha política e até o vírus vai embora. Desculpa, mas é muita politicagem. Lamentável. Erraram a largada da quarentena e lamentável atitudes de certos tipos de governante. É o Sérgio Luiz Ritt Moreira mandando recado para a gente aqui também no Facebook. Um abraço, professor Leandro Brandão, que amanhã estará aqui também para trazer as suas dicas no Virando o Jogo. Te parece uma boa data, 9 de agosto, Bruno Flores? Olha, Diogo, é a data que tem, né? Eu também concordo com o Jeremias que a CBF faltou com esse amparo junto, seja aos clubes ou às federações, por bastante tempo da pandemia, e agora quer instituir que o campeonato tem que voltar tal dia. Eu me lembro, por exemplo, de várias entrevistas do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, em que ele foi questionado, bom, mas a CBF deu algum prazo? A CBF instituiu algum limite para que sejam, então, realizados os estaduais? Nunca. A CBF nunca disse isso para os clubes. E olha que são 4 meses aí de pandemia e de todos os dias, praticamente, os dirigentes, os presidentes de clube, todos dizerem que a cada dia o cenário era reavaliado. E a CBF nunca deu um prazo, por exemplo, para os estaduais terminarem. E agora está aqui o Rio Grande do Sul com a corda no pescoço. Eu até não acho que o Campeonato Gaúcho deva ser disputado ainda, primeiro por questões de competitividade, porque já não vai ter rebaixado, mas é uma outra condição. Mas assim, instituir que daqui a um mês se jogue futebol no Brasil, enquanto nós ainda temos números elevados, não me parece uma decisão muito razoável. Eu sei que hoje é muito fácil, Diogo, a gente dizer, olha, a gente parou cedo demais, a gente tomou a decisão de interromper os campeonatos lá em março, quando o pico talvez esteja acontecendo agora, ou a curva começou a subir de forma muito significativa há poucos dias. Só que lá em março nós não tínhamos a real noção, e nós ainda nem temos, do que é o coronavírus. Lá em março nós estávamos lidando com números na casa dos milhares e especialmente depois com isso na Itália, depois chegando aos números dos milhões nos Estados Unidos. Isso já aconteceu no Brasil e a gente não se dá conta, ou a gente parece que não se dá conta. Então, assim, não me parece uma decisão razoável
a CBF chegar agora a instituir a data do dia 9 de agosto. Mas não me surpreende que a CBF faça isso. Eu não esperava nada diferente dessa Confederação Brasileira de Futebol. E nessa questão, né, Diogo Rossi, a gente aborda muito a questão lá do estado de São Paulo. Hoje, em uma entrevista coletiva, o governador João Dória, ele alerta que os times paulistas não podem iniciar o Campeonato Brasileiro sem o término do Campeonato Paulista. E aí? Ele vai fazer o quê? Ele vai impedir? Vai colocar um decreto impedindo mais essa questão? Então é uma questão política também que envolve o João Dória com o presidente da CBF, ele afirmando isso hoje. O governador poderia muito bem ter ficado em silêncio referente a esse aspecto e deixar acontecer. Quando ele liberar as datas para a volta do Campeonato Paulista, deixa acontecer. A CBF que se resolva se pode ou não conflitir as datas. Mas pela aproximação do governador com a Federação Paulista, ele fala isso e a gente está aqui no Rio Grande do Sul repercutindo também. 9 de agosto não é uma boa data, mas se tiver que voltar, ok, os times vão se adaptar nas cidades possíveis. O Grêmio vai para Santa Catarina, o Internacional também, e assim a gente vai vendo as demais equipes de Goiás indo para Minas, ok. Só que o campeonato da Série B, os times não têm estrutura nenhuma para retornar nesta data também, que daí seria no dia 8 de agosto. Querem voltar com o futebol? Voltem com a Série A. A Série B, muitos times não estão prontos. Eu vejo que é meio goela abaixo, né? Precisa ter futebol de algum jeito, né? Já que a Espanha voltou, já que o Rio voltou, já que outros lugares voltaram, precisa ter bola. A bola tem que rolar. E é goela abaixo. E aí me parece uma coisa, e vocês podem me ajudar nisso. Não parece um pouco estranho que a detentora do principal direito de televisionamento não faça essa força? E essa força venha única e exclusivamente dos clubes e da nossa Confederação Brasileira? Ou eu estou muito enganado? A televisão faz força para o futebol voltar? É que nessa... Pode ir, Jeremias. Obrigado. Eu até acho que... Eu vou dizer acho, não gosto de usar esse termo, mas vou usar porque aqui eu não tenho informação. Eu acho realmente que a Globo está participando desse debate. Que para ela é muito importante. Se ela não entregar o produto, ela não vai conseguir cumprir aquilo que ela tem contratada com os anunciantes. Agora, eu só queria voltar algumas casas aqui, por favor, e falar sobre o que o Bruno disse antes, tá? Sobre o início da quarentena, né? Muita gente questiona quando a gente entrou aqui em quarentena. Eu me lembro que no dia 16 de março, quando houve a reunião para paralisar o Campeonato Gaúcho, o presidente do Aimoré, o Ronaldo Vieira, foi a voz isolada, dizendo: gente, vai mais uma semana, vamos terminar essa fase de classificação do Campeonato Gaúcho e depois a gente vê. Isso era uma segunda-feira. Ele sugeriu na reunião, que foi as portas fechadas, e depois ele disse isso depois da reunião, a mim e a outros vários colegas: vamos jogar na quarta-feira, joga no domingo e na outra quarta, e depois a gente para, porque o inverno vem aí, logo ali na frente. E aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe como é que é no inverno, como é que é a rede pública do hospital no inverno para lidar com as doenças crônicas respiratórias. Naquele momento, a gente poderia ter concluído o Campeonato Gaúcho na fase de classificação, que é o grande nó que tem para desatar aqui. Por isso, também haveria uma definição de rebaixados ou não, que o rebaixamento já foi abolido, né? E ali, se a gente tivesse jogado mais 3 rodadas, hoje a gente teria mais tranquilidade para dizer: Caxias, você é o campeão gaúcho de 2020. Agora não tem como dizer isso. O retorno não terminou. Mas, enfim, eu também não estou aqui para dizer que assim, nós entramos em quarentena de forma limitada em março. Eu concordo que nós deveríamos ter entrado em quarentena em março, pelo avanço do vírus. Só que a gente abriu e fechou, e nós não achatamos a curva. Nós esticamos ela, né? Nós esticamos, e eu não vejo perspectiva nesse momento a curva ser achatada, ela vai ser esticada. É um lockdown à brasileira, né? É igual o pênalti à brasileira, o cara cava pênalti. Aqui é uma quarentena brasileira. Todo mundo fica em casa, mas aí tem uma... Enfim, eu vou ficar quieto. Mas o ponto assim, da pressão, existe pressão. Existe pressão dos clubes, existe pressão da CBF, existe pressão de quem detém os direitos. Só que eu repito, que existe um plano, então, né, gradual para a volta do futebol. O plano hoje é: volta com portões fechados e depois a gente vê.
Vamos cumprir os contratos, depois a gente vê. O presidente Rogério Caboclo, ele citou 2022, né? Não acavalar lá em 2022 por causa da Copa do Mundo no Catar. Tudo bem. Mas em algum momento nós vamos ter que rever isso. E não vai encaixar para 2020, 2021, 2022. Não vai. E aí, Bruno, o que te parece? Parece também que há uma pressão de todos os lados ou não? Eu acho que sim, Diogo. Talvez, efetivamente, a menor pressão seja a da Globo, que também, por um momento ou por outro, vai enfrentar algum tipo de problema financeiro, porque os anunciantes também não estão pagando a cota de anúncio do Brasileiro da mesma forma, e isso vai repercutindo, é uma bola de neve. Mas, assim, me parece, e aí eu concordo em gênero, número e grau com o Jeremias, não há absolutamente nenhum tipo de planejamento para a volta do futebol, a não ser precisamos voltar, o futebol precisa voltar, os clubes vão quebrar. É um monte de frase pronta para tentar tratar um problema que ninguém conhece. É um problema que a humanidade nunca viveu. Paralisar uma Olimpíada, por exemplo, é coisa de guerra, da primeira e da segunda, e de um coronavírus. Então, assim, a gente está tentando resolver um problema complexo que, entre vários aspectos da sociedade, tem atingido o futebol. E aí a gente quer resolver isso de uma forma simplista. E eu digo a gente porque eu me insiro enquanto agente do futebol, agente meio do futebol, mas eu não tomo decisões para isso. Mas quem tem tomado tem feito dessa forma. O Jeremias disse, o plano é volta com portões fechados. Já tem presidente que diz, mas pode voltar com 30% do estádio. Se voltar o Campeonato Brasileiro, alguém vai batalhar pelos 30, alguém vai batalhar pelos 40. Se tiver 30, vai ter que ter 50. Porque se abriu mão para 30, abre para 50% do estádio. E assim vai. Assim como, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre a possibilidade de Porto Alegre flexibilizar os treinos coletivos. Por pura pressão da dupla Grenal, que tem feito muito mais barulho do que o São José. E isso é normal também. Mas vamos lá. Se Porto Alegre, por exemplo, não tem condições de sediar algum jogo do Campeonato Brasileiro, digamos que lá no dia 9, Porto Alegre está com bandeira preta, vocês acreditam que Grêmio ou Inter, nenhum dos dois, ou até mesmo os dois juntos, vão fazer algum tipo de pressão para Porto Alegre receber os jogos? Nós já ouvimos, eu disse aqui sobre o João Patrício Hermann, ele disse que seria uma vergonha Porto Alegre não receber jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tá cedendo em alguma coisa, tá nesse abre e fecha a cada semana no Brasil inteiro, e isso no futebol tem sido muito mais impactante, ou pelo menos tem sido tratado de uma maneira muito mais direta do que na maioria dos outros setores, com essa ideia de que o futebol é uma bolha. Guilherme Paz, é uma coisa, né, que o Jeremias e o Bruno tem os pensamentos deles, têm as ideias, e eu concordo. Eu te pergunto assim, olhando, né, como apresentador também do RDC Esporte, conversando com muita gente, você sente também que até os profissionais, e aí eu não englobo o Jeremias nem o Bruno, né, mas o macro dos profissionais, né, eles também pressionam um pouco para essa volta do futebol, porque precisam, ou porque querem, ou porque necessitam, sei lá? É algo que eu debato muito com o Ribeiro Neto, no RDC Esporte, meio-dia aqui na emissora, essa questão da retomada do futebol. Porque a gente pega qualquer veículo de comunicação, aqui propriamente dito a RDC também, uma equipe de esportes que tem 10 pessoas, se o campeonato já está parado há mais de 100 dias, ela vai ter que reduzir. E não pela questão financeira da emissora, e sim pela não utilização dos profissionais nas suas áreas específicas. Se tu não reduz a equipe, você vai pegar esses profissionais e tu vai colocar em um âmbito um pouco, vamos dizer, mais político. Tu vai direcionando para outras áreas internamente. Isso no Brasil inteiro, isso aconteceu na Itália, na Espanha também, com os profissionais. Obviamente existe uma pressão. Eu, você, o Jeremias, o Bruno, todo mundo que trabalha na área esportiva, a gente quer acompanhar treino. A gente não sabe, mas se a gente vai acompanhar treino no restante da nossa vida. Porque Manchester City, na Inglaterra, é proibido. Eles vão lá, separam o material, entregam lá, uma vez a cada 15 dias, liberam treinamento para a imprensa, fazem um acompanhamento. A gente não sabe se será uma política adotada para o restante das nossas vidas não poder mais acompanhar o dia a dia da equipe.
É só o si, o si, o si. E, obviamente, tem uma pressão para a retomada do futebol para nós trabalhar. A questão de audiência também, falando propriamente dito, a RDC e qualquer outro veículo, duvido não, qualquer veículo que trabalha em âmbitos esportivos, perderam audiência. Porque não se tem mais polêmica, não se tem mais lance decisivo, não se tem mais gols. Então, obviamente, existe uma pressão do macro para a retomada por todos esses aspectos, econômico, de visibilidade. Isso é uma realidade. Qualquer leigo entende disso também. Então deixa eu fazer um convite para vocês, depois eu quero falar um pouco de futebol, de bola, de alguma coisa que ainda está acontecendo no nosso meio, se é possível que isso aconteça. Mas olha aqui, ó, o recado que eu tenho para você é o recado do Santo Antônio. Tá aqui, ó, na nossa tela o filé do Santo Antônio para você experimentar um dos filés do restaurante. Várias opções deliciosas de um restaurante que faz sucesso há mais de 80 anos. Com todas essas condições, você tem que fazer o pedido pelo delivery ou pelo takeaway. O número é o 3222-3130. Para você fazer o delivery, você liga e entregam na sua casa. O takeaway, né, é para você ligar e retirar lá. É diferente do drive-thru. Drive-thru você vai lá, pede e retira. O takeaway você liga, passa e pega. É diferente. É 3222-3130, o melhor filé de Porto Alegre é o filé do Santo Antônio há 80 anos, né, desde 1935, aí, especialistas em filés. Vamos ao recado do Banrisul e da Claro, e na volta nós vamos falar um pouquinho sobre futebol, bola rolando, negócios, o mundo da bola. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Deixa o sol entrar, o sol da Claro. Antes de nós falarmos um pouco sobre o mundo da bola, bota na tela aí para mim o professor Leandro Brandão, exatamente, personal online, professor com experiência em condicionamento físico e emagrecimento. As informações estão todas no WhatsApp do professor Leandro Brandão, 99606-1956, ciclo 21, academia para emagrecimento e também, né, condicionamento físico. Amanhã o professor Leandro Brandão vai estar aqui, vai passar todas as promoções e a dica também da semana. Grande professor Leandro Brandão, né, estará aqui conosco. Aí você está acompanhando ao fundo também um pouco do vídeo, né, quando a academia estava aberta, nós não tínhamos, né, essa questão do distanciamento social, essa questão da pandemia toda, a academia aberta seguindo todos os regramentos e você acompanhando tudo aqui no Virando o Jogo, ciclo 21. Rogério Amaral ali faz o treino dele, se mantém em dia, coisa espetacular. Grande Rogério Amaral, já estou com saudade do meu amigo. E o Eric, hein, o Jeremias Werneck, Bruno Flores e Guilherme Paz, aos 19 anos foi ficar milionário, né? Me parece isso. E ainda com uma promessa de jogar na seleção dos Emirados Árabes, né? Tá bom ou vocês querem mais, hein? Vai, Bruno, vai que tu sabe mais detalhes. Olha, eu fui até buscar o termo, ele vai se naturalizar emiradense, né? Ou Emirate, como vocês preferirem. Essa é a promessa que o Al Ain acabou fazendo para o Eric. Eu ouvi a entrevista do Gilmar Veloz hoje na Rádio Grenal, né, o procurador, o agente do Eric, falando justamente sobre isso, sobre todas essas possibilidades que o mundo dos Emirados Árabes abriu para o Eric. Hoje aconteceu o anúncio oficial já, mas, Diogo, eu fico até contrariado, eu vou dizer, ou pelo menos curioso com o que foram as declarações do próprio Eric, né, que foi a público também dizer que esperava ter mais resultados no Inter, que esperava ter mais oportunidades, por exemplo, que ele pediu para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Inter não permitiu, porque tinha um projeto para ele, e aí logo depois ele foi vendido, não jogou o Gauchão também, e agora ele é vendido.
Então, assim, eu fico pelo menos curioso com todo esse processo. É bem verdade que o Eric, por exemplo, eu até trago uma curiosidade aqui. O Eric, ele deixa em aberto uma vaga que está sendo ocupada pelo Léo Borges. E no ano passado os dois estiveram juntos numa espécie de peneira, eu vou chamar assim, porque eles foram chamados para treinar juntos com o grupo profissional na época dirigido pelo Odair. E o Léo Borges não pôde jogar como lateral esquerdo, ele só pôde jogar como zagueiro. Então eu não sei se esse erro que o Inter acabou cometendo, e que parece que o Eric está acreditando nisso, de que há um erro de avaliação, que ele poderia ter mais oportunidades no Inter, enfim, mas se houve um erro, ele foi cometido, me parece, lá atrás, quando o Inter poderia ter escolhido já direto entre um e outro. Acabou subindo o Eric, aí ele teve pouca oportunidade, não pegou lista no início desse ano para quase nenhum jogo, volta para o Sub-20, é vendido e eles sobem o Léo Borges, que jogava junto com o Eric, enfim. Mas o Inter vai embolsar aí $750 mil, quase 4 milhões de reais, no momento que está precisando, especialmente para fluxo de caixa. Pois é, até vou fazer uma confidência para vocês, né? Infelizmente, né, não conseguimos aqui, mas um dos nossos convidados também era o Eric, né? Aqui, ele teve um problema e não pôde participar conosco aqui, né? Um dos convidados era o Eric. Quem sabe amanhã esteja, né, no RDC Esporte aqui, né, o Eric, lateral esquerdo do Al-Ain agora, ex-jogador do Internacional. Vocês não viram nenhum futuro no Eric, ô Jeremias Werneck, pelo que tu pode ter acompanhado, pelo que tu conversou com alguém, porque 19 anos é muito estranho assim, né? Já foi para o mundo árabe, né? O que me estranha é o destino. Não é nem a negociação em si. Se a gente considerar que o Inter precisa muito de dinheiro, mas muito mesmo, e que o Inter tem poucos jogadores jovens, ou jogadores que possam render muito dinheiro, eu não considero um negócio ruim. Sim. Eu não considero a operação ruim. O Inter vendeu o jogador, ficou com metade dele e está ganhando 4 milhões de reais e não desfalcou o time do Eduardo Cudê. Em uma semana o Inter conseguiu quase 7 milhões de reais com jogadores que não são titulares, pela liberação do Gustavo e agora a liberação do Eric. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do que é o Inter, foi uma semana excelente. Agora, a gente pode discutir aqui, mas o Eric não daria certo. Bom, as pessoas com quem eu falei, elas têm convicção de que o Eric não daria retorno a curto e médio prazo. E se o Eric vir a acontecer no futebol, daqui 3, 4, 5 anos, o Inter tem metade dos direitos. Eu volto a repetir. O que me causa estranheza nessa operação, nessa transferência, não é o modelo, e nem ela acontecer, mas o destino, que ele é bem comum para quem tem 19 anos. E assim, é por isso que eu, particularmente, sou defensor do time B, do time Sub-23, sabe? Porque o Eric está com 19, né? Quando ele fizer 20 anos, se ele ficasse no Beira-Rio, ele teria que ser ou dispensado ou negociado de algum jeito, porque não haveria um time Sub-23. Eu quero lembrar para quem critica Sub-23 que existe só pelo menos um exemplo de um jogador que só foi possível com o time Sub-23, o Tyson. O Tyson foi aparecer no time profissional do Inter com 22 anos. Então não existe uma regra para o jogador confirmar o que se espera dele. Tem jogador que confirma com 16 e tem outro que confirma com 23, 24. O Eric não é o cara que confirmou com 19. Ele pode vir a ser um grande jogador, porque o jogador de futebol é um ser humano. O ser humano ele evolui, ele muda. Ele pode vir a ser um grande jogador. Hoje ele não é. E como o Inter está em necessidade financeira, ultra necessidade financeira, eu vejo o negócio como um bom negócio. O que te parece, Guilherme Paz, a venda do Eric e uma crítica, e aí já me estendo ao Jeremias e ao Bruno também para complementarem depois, uma crítica de que o Inter não aproveita a base, né? E a venda do Eric alimenta essa ideia de que o Inter tem dificuldade de aproveitar a base. Muito que a gente se fala nos bastidores e também aqui nos programas é a padronização de jogo do Grêmio. Porque os meninos que jogam no time de aspirantes, eles chegam no profissional já sabendo um padrão tático da equipe. O que não acontecia no Internacional, o que não acontece no Internacional. A gente pega os meninos da categoria de base, subindo, treinando com o professor Fábio, até anteriormente com o Cobalcini, eles entravam no profissional um pouco perdidos, porque não era a mesma metodologia utilizada.
mais especificamente sobre o Eric, que eu puxo ele um pouquinho de lado, eu acho que, se eu não me engano, estava ao lado do Bruno também na final de aspirantes no estádio Beira-Rio, Bruno, confirma? Estávamos sentados assistindo o jogo? Trabalhando, no caso, né? Esse eu não fiz, a final Não? do Brasileiro de Aspirantes eu não fiz. Foi com alguém lá da outra emissora também. Eu me lembro claramente eu falando, esse menino é muito explosivo. Porque o Eric, em toda jogada que chegava dentro da área, ele começava a berrar, saltitar, bater boca. Até que um momento me chamou muita atenção que o Pedro Lucas, era o centroavante da equipe do Colorado, ele chegou e deu uma bronca no Eric, pedindo para ele se acalmar. Ali eu já comentei até, encontrei vídeos meus falando ano passado aqui na emissora que o Eric não daria certo no Internacional pelo temperamento explosivo dele. Não sei se isso se agravou no elenco do Internacional este ano e se foi notado nos treinamentos internos. Não tem essa informação, mas o temperamento explosivo dentro de campo, sim, o Eric sempre teve. O Eduardo Cudê é treinador novo, tem que cair nas graças dele, porque agora no Internacional a gente pega esses garotos da categoria de base, os que jogam ganharam oportunidade. Propriamente o zagueiro Pedro Henrique estava na Copa São Paulo, foi chamado, 3, 4 dias depois fardou, jogou e tá lá. Então o Eric realmente não mostrou o futebol, assim como o José Aldo não apresentou futebol para o Eduardo Cudê. Acredito eu que mais é uma metodologia de treinador neste momento, falando do Cudê. O Internacional nos últimos anos, o Oder Hellmann não tinha culpa de não aproveitar os jovens. Ele tinha uma pressão ferrenha internamente, que a gente sabe, tinha uma pressão da imprensa também em cima do trabalho dele. Ele tentou colocar um exemplo como centroavante. O Brenner não deu certo. O Brenner jogou, se eu não me engano, Palmeiras, Flamengo, contra o Grêmio também. O menino não vai render. Tem que entrar em oportunidades distintas com um calendário um pouco distinto. Tentou o Pedro Lucas, também não deu certo por conta de pressão de jogos. Ganhou oportunidade? Ganhou. Fez valer a pena? Dizemos que não, né? Tá lá no Figueirense. Quem é o próximo da lista? A gente pega nomes aí como Neto, o próprio Bruno José, que eram apontados como destaques na categoria de base, estão aí no Beira-Rio com contratos e ninguém dá valor para eles. Até saiu o Bruno José no caso, mas não está rendendo. Eu acho que o problema está lá na formação. Tomara que essa empresa aí que está tomando conta agora da formação dos jogadores do Internacional apresente alguma metodologia diferente, porque para mim o problema é na formação e não no profissional. Por que se alimenta, Jeremias, e aí você é o nosso mais experiente aqui, né? Por que se alimenta essa ideia de que o Inter tem dificuldade de aproveitar os jogadores da base num período mais recente da sua vida? Porque a base do Inter passa por uma séria crise técnica, né? O Inter tem muita dificuldade para aproveitar jogadores porque não tem jogadores prontos para aproveitar. Prontos no sentido de terem muito potencial. E a gente junta com a necessidade do Inter, né? Em 2012, quando o Inter contrata Juan, Forlan, Rafael Moura, o Inter ele materializa um conceito de que ele estava em um outro patamar, com condições de investir em jogadores prontos e não mais formar. A formação dos jogadores levou o Inter para outro patamar durante 10, 12 anos, 2002 até 2010, 2011. Jogo Rincon, Daniel Carvalho, e aí você sabe o resto da rota, né? Então, assim, depois dessa geração, o Inter passou a investir em jogadores prontos, tirou espaço, perdeu o valor agregado para chegar na Copa São Paulo e os destaques em outros times escolherem jogar no Internacional. Então, assim, daria para falar um outro programa inteiro. Pela minha experiência, pelo que eu escuto de relatos, ou não aproveita mais a base porque a base não tem jogadores para aproveitar. E o dinheiro que o Eric está deixando aí, o Inter pode usar para investir na base, para captar jogadores melhores, oferecer contratos melhores para jogadores que estão fora do Beira-Rio, jogadores bons que não estão no Beira-Rio, contratar jogadores, desenvolver esse jogador para que 1, 2, 3 anos ele está no time profissional. Pois é, e a necessidade me parece clara, né, Bruno? De vender mais jogadores no Internacional, precisa de dinheiro, né? E talvez essas jovens promessas que não rendem tanto, ou contratos que não estão ainda com um tempo mais longo, precisarão também ser encerrados, né? Totalmente, o caso do Eric, o Jeremias citou já o Gustavo, essas são negociações que elas
entre aspas, caem na mão do Inter em um momento que o clube precisa muito. Até sobre esse processo da base que o Jeremias citou há pouco, eu vou comentar em confidência que eu me lembro que no ano passado eu estava no interior de São Paulo com o técnico Odair e eu perguntei, mas professor, por que foram chamados Eric e Heitor, 2 laterais de 20 anos, se o Inter tem um time sub-23, por exemplo, em que em tese os jogadores estariam mais prontos para serem captados ao time profissional? E ele me disse, olha, a gente viu e esses caras aqui estão mais prontos que o do time sub-23. Então, assim, imagine você uma categoria que não formou, por exemplo, 2 laterais. É claro que o lateral é uma posição difícil de formar no mundo inteiro, mas não formou 2 laterais, não formou meias, não formou zagueiros, tem o Bruno Fux, mas é uma exceção, sim, basicamente. Formou poucos atacantes que efetivamente estejam afirmados no profissional, sim, ou que estejam já correspondendo à expectativa, pelo menos. Então, assim, o Jeremias trouxe o exemplo há um bom tempo, e especialmente depois ali de 2012, desse período de maior contratação de afirmados ao invés da promoção, claro, daqueles que podem se afirmar e estão na base. Eu acho que isso tem sido recorrente. E os últimos jogadores do Inter que vieram da base, por exemplo, para as laterais, foram jogadores que tiveram saídas conturbadas. Eu vou lembrar aqui do Cláudio Vinck, eu vou lembrar do William, eu vou lembrar do Jefferson. Eu lembrei de 3, assim, claro, rapidamente. Mas não tem estabilidade para esses atletas também. Jeremias Werneck, Bruno Flores, grande abraço. Valeu, gente. Até a próxima, viu? Obrigado pelo convite. Valeu. Guilherme Paz. Valeu, Diogo. E só uma declaração para o Eric. Eric, você ganhou na Mega Sena sem jogar. Aproveite, garoto. Valeu. Vem aí o 2 Toques com o Cadu Oliveira. Voltamos amanhã, 8h15, aqui com Virando o Jogo. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, deixe o sol entrar. Claro,